A presença da 16ª Companhia da Polícia Militar no bairro do Comércio é fundamental. Primeiro porque ela não existia até 3 anos atrás. Ela foi uma conquista, assim que partiu desta casa, da Associação Comercial da Bahia, a sociedade civil organizada, junto com o Escritório de Ministerização do Comércio, que capitaneamos o apoio da iniciativa privada, entregamos um batalhão pronto, uma sede pronta, mobiliada, toda ela pronta para uso pela 16ª Companhia, cujo patrocínio veio da iniciativa privada, e como o prédio foi alocado à empresa, ela tinha um problema fiscal com o Estado, a Procuradoria não aconselhou a efetivar este aluguel. Porém, a prioridade chamada segurança pública, a manutenção da polícia nesse ponto estratégico onde ela está hoje, a falta de outros prédios da mesma posição estratégica com disponibilidade para aluguel e o aluguel, mesmo em uma sede menos estratégica, extremamente mais caro do que o que está hoje, está conscientizando a Procuradoria-Geral do Estado que abra mão de certos requisitos e que faça, então, prevalecer o princípio básico da segurança pública, da manutenção da integridade física do cidadão. E por isso acreditamos, então, que o governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a própria Polícia Militar, irá permanecer a sua sede dessa Companhia do Bairro do Comércio, que ficou hoje pré-acordada aqui nessa audiência pública. Foi muito bom. Nós não queremos perdas na segurança, pelo contrário, queremos ganhos, queremos que, além da manutenção da 16ª, venham mais policiais para fazer parte dessa 16ª Companhia. Queremos também a estrutura dela, que ela possa ser estruturada melhor, com mais equipamentos, mais veículos. Queremos também a vinda para cá, que foi um compromisso do chefe de gabinete da Segurança Pública, de uma sede móvel da Polícia Civil, até que a Polícia Civil possa botar uma delegacia definitiva. Então nós temos também essa solicitação. Um estudo para vir para cá, uma base do Corpo de Bombeiros, que é uma área delicada, perigosa, vai ser, precisamos também de ter uma base do Corpo de Bombeiros. Enfim, tudo isso foi tratado de forma positiva, todos se manifestaram positiva, acredito que todos aqui que estiveram presentes, eles têm a boa vontade, entenderam a necessidade desse processo de revitalização do comércio. Hoje nós temos aqui 7 faculdades com 7 mil alunos, 20 call centers com 20 mil jovens empregados, fora mais de 150 empresas, 1.150 lojas novas que abriram, mais de 1.000 empresas pequenas, micro e pequenas empresas que abriram de escritórios de serviços, call centers, 39 vagas do TRT, o turismo com os navios que chegam no porto. Enfim, dobrou em 4 anos de 70 para 140 mil pessoas circulando no bairro. Então é fundamental que o bairro do comércio tenha a qualidade, tanto no transporte, na limpeza pública, na iluminação, nos serviços básicos que o governo tem que dar, assim como no principal que nós achamos que é a segurança pública. Então é a promessa de que a 16ª Companhia ficará no comércio, será ampliada, ainda haverá um reforço na área de polícia civil e de corpo de bombeiros. A importância da segurança pública no bairro de comércio, essa importância ela é multiplicada em função de que aqui é um bairro de serviços, aqui é um bairro que mora muito pouca gente, porém aqui todos que estão aqui pagam impostos. São mais de 2.000 empresas trabalhando, funcionando no comércio, onde pagam impostos, onde geram empregos. Fora isso, além das empresas de serviço, o comércio ativo, hoje que retomou o seu vigor, né, de lojas que tem no shopping, também tem aqui, além do fato das faculdades, são 7 faculdades, 20 call centers hoje instalados, tem o TRT com as suas 39 vagas, empresas de serviço, temos aí o governo federal, o governo estadual, o governo municipal trabalhando no bairro, temos a área de turismo, que é uma área que o bairro do comércio acabou esse mês, agora de outubro, ser tombado pelo IFAM, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, um bairro hoje tombado nacionalmente, pela sua história. Além dos 150 navios de turismo que aportam no Porto de Salvador, aqui no bairro do Comércio, deslocando cerca de 600 mil passageiros para o bairro, depois se espalhando pela cidade e retornando para o bairro. Então é necessidade de proteção e de dar segurança aos empresários, aos cidadãos, aos comerciantes, aos comerciários, aos estudantes, aos professores, ao poder judiciário e principalmente aos turistas, porque esses turistas vêm para cá para fazer propaganda da Bahia, para gastar dinheiro, para gerar emprego, para gerar impostos. E o baiano tem que ser respeitado, assim como o turista também. Portanto, esse bairro necessita de todo o apoio para a sua revitalização, que está acontecendo e que, com certeza, o governador não vai deixar a 16ª Companhia sair daqui, ao contrário, vai dar reforços, que é o que nós estamos precisando, tanto do policiamento na 16ª, sua reestruturação, assim como a vinda da Polícia Civil e de um corpo de bombeiros.